Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Bem-vinda à América, da escritora sueca Linda Bostrom Nosgård, que foi publicada no Brasil pela editora Rua do Sabão. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance Bem-vinda à América, da Linda Bostrom Nosgård, que foi traduzida pelo Luciano Dutra, isso mesmo, Luciano Dutra, nesta edição da Rua do Sabão. Gente, este aqui é um romance que me foi dado de presente pela minha querida amiga Priscila Calado, uma indicação assim super forte dela, que sempre acerta, inclusive, né, devo dizer isso aqui, e eu amei essa leitura. Vou começar a falar um pouquinho sobre o enredo do livro e quero tratar principalmente em relação a um dos aspectos, um dos temas, uma das grandes presenças desse livro aqui, que é o silêncio. Mas antes de tudo, quero pedir para você que não está inscrito aqui no canal, para se inscrever. Aqui no canal eu falo sobre literatura estrangeira e brasileira, poesia, prosa, de tudo um pouquinho. Então fique ligado, eu solto vídeos aqui todas as quartas e domingos. Então é isso, vamos lá falar sobre este romance Bem-vinda à América. A Linda Bostrom Nosgård é uma escritora sueca, filha de uma atriz muito famosa e importante no seu país, né, a Suécia. Ela também foi casada com um escritor. Essa escritora colocará neste romance alguns aspectos autobiográficos também. Ela trabalha aqui experiências da própria vida, porém este é um livro de ficção, não é exatamente a vida, o retrato fidedigno da vida da autora. Contudo, né, como eu falei, tem aqui alguns aspectos, alguns elementos que ela traz da própria vida para as suas personagens e para essa história. Mas eu já abordo um pouco melhor sobre isso, né? E aí vocês entendem um pouco mais. Para começar, eu quero dizer que é um romance, então, escrito em primeira pessoa, em que a gente acompanha a reflexão e as lembranças, as memórias desta protagonista narradora que eu falei, que é a Ellen. Ela vai nos contar sua história num período ali da vida dela, da infância, adolescência, no momento em que ela já estava sem falar. E isso é assim, dito no primeiro parágrafo do livro, que eu vou ler aqui para vocês verem, que, portanto, a narradora nos entrega que ela está mirando para a vida dela de maneira em retrospecto, né? Então, já possivelmente adulta, ou se não um pouco mais velha do que esta menina que ela retrata aqui. Ela diz no primeiro parágrafo: já fazia bastante tempo desde que eu havia parado de falar. Todos já tinham se acostumado. A minha mãe, o meu irmão. O meu pai está morto, então não sei o que ele iria dizer a respeito. Talvez ele dissesse que aquilo era hereditário. A hereditariedade golpeia com força na minha família. É implacável. Excelente começo, né? Eu adorei. Então aqui ela já entrega muito do que a gente vê, né? A gente vai encarar ali nas próximas 100 e poucas páginas desse romance. É uma menina que já perdeu o pai e que parou de falar em algum momento ali, né, da história dela, e que neste momento em que ela começa a contar a vida dela, a mãe e o irmão já estavam acostumados. E isso já nos instiga, pelo menos me senti assim, porque a gente já se coloca no lugar tanto dela, né, de uma pessoa que parou de repente de falar, e a gente quer saber por quê, exatamente como aconteceu, e também eu fiquei muito curiosa e, sei lá, muito mexida de pensar na relação da mãe dela, principalmente, né, e também do irmão, com esta pessoa que decide entrar em silêncio. Certo? Então, assim, para mim, já aí apresenta este grande elemento, essa presença, assim, que é totalmente forte aqui neste livro, que é a do silêncio. Acho um grande desafio da literatura a gente falar sobre o silêncio, retratar o silêncio. Afinal, a gente usa a palavra, né? E a palavra, assim, supostamente é uma espécie de quebra, é uma espécie de final para este silêncio. Porém, a autora consegue aqui, sim, fazer um trabalho muito interessante para mostrar, né, esta potência do silêncio nas palavras que ela usa na narração, né, dessa história, mas também nas entrelinhas, naquilo que não é dito de fato nessa história, mas que de alguma maneira aparece ali, né, está pungente ali nas entrelinhas, naquilo que a gente subentende do texto e nas nossas próprias interpretações
relações há muitos contrastes, portanto este primeiro, que é do silêncio e da palavra, ou do silêncio, né, e da atividade ou da comunicação, seja ela escrita ou falada, né, porque a Ellen, que é essa personagem protagonista, ela para de falar, mas ela também não escreve nada, então ela decide silenciar completamente, é uma comunicação que ela decide não utilizar, ela cria uma certa barreira ali, e que eu já destaco aqui, que eu vejo muito o silêncio da Ellen, não como um impedimento, não como uma fraqueza dela, não como uma falta, mas sim uma escolha da Ellen. Inclusive no texto de pós-fácil aqui, que foi escrito pelo Ronaldo Bressani, ele fala sobre isso e eu concordo plenamente. O silêncio da Ellen é uma força que a Ellen decide usar, é uma espécie de arma que ela usa contra, seja traumas ou mesmo para ela enfrentar forças opostas ou forças que ela presencia e testemunha. Uma dessas forças é a própria mãe da Ellen. A relação dela com a mãe é algo muito importante e interessante na obra, porque nós percebemos que há a todo momento uma espécie de espelhamento e distanciamento, né? Vai e volta entre as duas. E não só a Ellen nos faz sentir que ela, ao observar a mãe, que é uma mulher totalmente solar, e as palavras relacionadas à luz, à claridade, são muitíssimo utilizadas durante todo o romance. Claridade, luz, sol, todo esse tipo, sabe, de vocabulário presente na escrita, e principalmente quando se trata do olhar da Ellen em relação à mãe dela. A mãe dela é uma atriz, assim como a mãe da autora, e portanto é aquela pessoa que ocupa um espaço e que, de certa maneira, cria uma órbita, né, em torno dela. E aí a gente vê que a Ellen e o irmão dela estão ali em torno da mãe o tempo todo, e a mãe é essa pessoa, né, adulta da casa, também esse outro contraste, né, essa outra dicotomia de uma criança e uma adulta, que a Ellen, né, faz em contrapartida com a sua mãe, mas também esse aspecto muito assim solar da mãe dela, e que portanto a gente vê a Ellen num lado oposto talvez à mãe, ou pelo menos tentando se desvincular, né, daquela luz, aquela luz tão forte, tão irradiadora, que às vezes até cega, aquela luz que incomoda, né? Eu lembrei do ensaio sobre a cegueira, né, que as pessoas vão ficando cegas vendo uma luz muito forte, uma coisa branca, e eu acho que a mãe dela, né, na vida da Ellen, meio que é isso, assim. Ao mesmo tempo que ela se sente completamente atraída por aquela mãe, que ela tem uma punção, assim, um desejo enorme de proteger a mãe dela, que é uma coisa até meio contraditória, porque essa menina que a gente pode pensar que é a fragilidade ali da relação, ela tenta proteger a mãe, ela reza a Deus para que a mãe seja feliz. A única coisa que ela pede ali, todo momento, quando ela faz essas orações, é que a mãe dela seja feliz, e a gente fica, né, assim, instigada, eu me senti, assim, muito interessada por essa preocupação toda dela com a mãe, e esse silêncio é uma arma, ou um dos aspectos que as diferenciam, que as separam. A mãe dela tenta extrapolar essa barreira em alguns momentos, né, que ela se recorda, né, de a mãe chacoalhá-la, pedir, né, que ela se comunique, aí quando vê a mãe dela já volta e tenta entender e dá o tempo dela, briga na escola, porque uma coisa interessante, né, que também é a relação da Ellen, não só com essas duas pessoas tão íntimas, que são a mãe e o irmão, mas também na escola, que o diretor em algum momento chama, né, a mãe e a Ellen pra sala e diz que eles estão muito preocupados, angustiados, porque não tem mais como eles avaliarem a Ellen, uma vez que ela não fala e não escreve, então eles não têm como avaliar se ela está aprendendo aquilo que é ensinado. E isso pode ser, a gente pode pensar de uma maneira geral para a vida dela, como ela estava aprendendo e absorvendo, testemunhando e elaborando os acontecimentos da vida dela. Como que a mãe dela, né, também deveria pensar sobre, né, que angústia que deve ser, ao mesmo tempo que há uma confiança da mãe dela, que eu achei bonito, assim, que é muito sutil, mas a gente vê que a mãe dela confia no processo da filha, se colocando inclusive contrária aos diretores, aos professores, e aí é um pouco questionável, eu acho, não leva a menina para um especialista, que é citado aqui a todo momento, e a menina se angustia muito de pensar em ser levada para esse especialista. É muito complexo, né? Mas enfim, aqui, por exemplo, ela falando sobre
né, o silêncio dela e um pouco do que a mãe dela dizia, tem esse parágrafo que eu destaquei, que ela fala assim: foi tão fácil. A minha mãe disse que foi uma recusa, que eu queria fazer a vida escorregar à minha volta, em vez de ficar embaixo e deixar que ela me arrastasse. Ela agora gostava menos de mim, o que não era nada estranho, afinal. Eu também gostava menos dela. Estávamos as duas paradas, cada uma numa margem de um fosso, medindo a distância. Ou será que medíamos uma a outra com um olhar? Qual das duas é forte? Quem é a forte e quem é a fraca? Qual das duas iria rastejando até a outra de madrugada para abraçá-la aos prantos? Muito interessante, né? Então, assim, é essa tensão e essa relação que eu acho tão... sabe, me instiga tanto, eu acho tão interessante, que é retratada na literatura, principalmente na literatura contemporânea, essa relação complexa e cheia de entremeios, assim, de mãe e filha, né, de duas mulheres ali que se relacionam de uma maneira tão íntima, algumas violências que existem nessa relação e ao mesmo tempo o entendimento, essa busca de se desvincular, de se separar, de se diferenciar dessa outra, né, desse espelhamento que é sempre feito, porque mãe e filha, duas mulheres, né? O irmão dela também é este outro, né? Com letra maiúscula, vamos aqui falando ainda de alteridade e dessas dicotomias e dessas diferenciações e questões, assim, de contraste, que é todo o momento presente aqui. Primeiro o silêncio, como eu falei, a palavra, o claro, né? Que eu falei que é um aspecto, assim, muito trabalhado. A mãe dela sendo essa claridade, essa pessoa solar, leva-nos a enxergar, pelo menos, ou sob pelo menos alguns pontos, a própria Ellen como essa sombra, ou alguém, né, que está numa eclipse, assim, vamos dizer. Mas também o pai, né, aparece nessa diferenciação dos elementos aqui das personagens. Pai da Ellen, que já está morto, uma sombra em torno do pai, dessa figura, não só pela morte, né, que já causa uma questão, assim, mais de obscuro, né, já de um outro silêncio, um silêncio forçado, né, pela própria morte, mas também o pai dela, pelas memórias que ela vai resgatando ao longo, né, dessa narrativa, nós vemos o pai dela como uma pessoa, em muitos momentos, muito fragilizada, uma pessoa que vai em momentos muito de sombras, tem aí problemas psicológicos, né, e aí tem uma questão da bipolaridade do pai da personagem, e eu acho importante, inclusive, falar que também este é um elemento da vida da autora que ela traz para a literatura, e ela própria já passou por uma internação em hospital psiquiátrico, né? Então, assim, o próprio mutismo seletivo, né, assim, tecnicamente falando, dos sintomas, ou uma das, enfim, não sei como dizer isso, consequências, né, de uma bipolaridade, não é sempre, mas ela própria, a autora, também passou por isso, porém ela até brinca ou seja, ela fala, né, já falou em entrevista e está dito aqui no pós-fácil, a personagem foi mais forte do que ela, porque a personagem realmente se silencia, ela não volta a falar, né? Mas o irmão também é esse outro, como eu estava falando, né? E o irmão muitas vezes se torna um espelho do pai e em alguns aspectos a mãe. Tem, assim, ela mostra como a mãe, que é atriz e tá muito ligada à arte, como a mãe enxerga, assim, com um olhar muito positivo, a ligação que o irmão dela tem com a música. Ela também antes cantava. Então é interessante, né? Ela tem o uso da voz, né? Do canto, e depois é silenciado, né? Ela mostra também a dinâmica na casa, que é uma coisa muito interessante pra gente notar, assim, né? As entrelinhas, como que, por exemplo, as crianças da escola, antes dela se tornar essa pessoa que não fala, né, que ela ainda levava amigas e amigos lá pra casa, de como que eles jogavam bola, hóquei, tudo, né, o disco do hóquei, ela fala que batia nas portas, a mãe dela nunca reclamou. Tem algumas questões, assim, que como adulta eu fiquei pensando, né, algumas características da mãe dela que são tanto, pelo menos, vamos dizer assim, diferentes daquilo que geralmente é apontado, né, de uma mulher adulta na casa. Uma relação, assim, muito
complicada, né, que ela tem com todas, com a mãe, com o irmão e com o pai, com as memórias que ela traz do pai, que, portanto, tendo esses problemas, ela viu, assim, algumas questões que marcaram, e a gente pode dizer que aí tem alguns traumas, né? Por exemplo, uma vez que ela vai contando, a gente vê que ela ficou amarrada numa cadeira, ouvindo o pai dela cantar a mesma música durante toda uma madrugada até ela se urinar, né? Uma mania ali, uma fase de mania, assim, do pai, ao mesmo tempo que ela se recorda de a família ir pescar, o pai dela organizando a rede, né, o barco ali, né, momento meio família margarina. Só que quando ela fala, né, dessas coisas, a gente percebe que tem alguma coisa falando atrás. Então é esse silêncio presente que eu falei, que nos diz muito também o que ela não diz. Ela fala, ai, porque nossa família era brilhante, não sei o que lá. Só que você vê que tem um outro lado, né, que tem uma obscuridade, que tem alguma coisa escondida, que tem um silêncio, que tem uma dor, que tem uma violência. Em um momento, a casa, veraneio, eu acho, da família pega fogo, não me lembro se é a própria casa. E aí ela pega e fala que ouviu a mãe dela perguntar pro pai dela se ele estava tentando matá-los. Então, o pai dela pôs fogo na casa. E esse tipo de pergunta, essas interrogações, que inclusive são muito utilizadas durante o texto, as perguntas são levantadas. Portanto, dentro do silêncio da Ellen, há muitas perguntas. E esse silêncio também é uma pergunta. A gente pode entender assim, né? O silêncio da Ellen não é uma resposta à vida. Talvez seja o contrário, talvez seja uma pergunta da Ellen em relação à vida, né? Aquilo que ela experimentou, que ela vivenciou, experienciou, né? Ouviu, etc. O único momento em que ela se comunica com a família aqui nessas memórias é quando a escola dela pega fogo, tem um incêndio ali na escola, ela chega em casa e ela escreve num caderno que a mãe dela deu pra ela e ela nunca tinha usado. Hoje a escola pegou fogo, alguma coisa assim, e mostra pra mãe. E a mãe dela ficou super feliz, abraça, chora e tal, acreditando, né, que aquilo ali é um sintoma de uma evolução da filha. Ao mesmo tempo que a mãe parece que aceita mesmo. Ela fala, né, que a mãe dela já tinha aceitado o irmão. Parece que eles realmente aceitam, eles se conformam com aquele silêncio. Mas aí, nesses pequenos detalhes, a gente vê que não é exatamente assim. Que não necessariamente é assim, né? Que a mãe dela estava confiando que ela fosse voltar a falar e tal. Tem muitos preâmbulos, muitos aspectos desse romance, mas eu não vou falar, porque é um romance muito rápido, é um romance curto. Ele me prendeu demais. A escrita da autora é muito clara, falando em claridade, né? Ela é muito direta, até meio seca, assim, e muito entrecortada, tá? É um romance que ela, de repente, tá lembrando uma memória, parou a memória ali e já começa outra, né, nesses labirintos. Mas lembrando que é um livro contado em primeira pessoa, que são memórias desta personagem, portanto, tem aí uma visão que é, claro, subjetiva, que não é exatamente o todo, né? Não é a verdade, a gente precisa ter isso em mente. Sob um manto, assim, do silêncio e também de alguns traumas, algumas vivências, experiências que não são nada fáceis, né? A morte do pai, essa relação muito intensa com a mãe dela. Enfim, é um livrão, tá? Embora muito curto, mas eu faço aqui o convite para você conhecer essa história muito interessante, com aspectos autobiográficos, que eu acho, assim, sensacional, e com texto de pós-fácil muito bacana, gente, mesmo. Gostei bastante, tá? Da experiência, da edição e tudo mais. Que bom poder conhecer uma autora sueca e uma história tão potente assim. Adorei. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar um joinha, que é muito importante para mim, para esparramar aqui o canal para outras pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!